Está começando o Imovelcast, eu sou Maíra Mino e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que interessa muita gente que quer crescer no mercado imobiliário. A graduação em MBA do Apolar Academy, em gestão imobiliária. A Apolar novamente foi pioneira no mercado, sendo a primeira imobiliária do país a se unir a uma universidade e criar uma especialização com experiência necessária a fim de aprimorar ainda mais o mercado imobiliário. E para isso convidamos ele, que é uma autoridade quando o assunto é Apolar e coordenador da Apolar Academy, Terlílio Lesnal, e acompanhado da analista acadêmica Maria Vitória Trotti. Sejam muito bem-vindos! Obrigado. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. O senhor ele sabe do carinho, ele faz parte da minha história na Apolar. Eu acho que não tinha pessoa melhor para ser o coordenador do curso. E Maria Vitória, eu acompanho você, toda a sua jornada desde o começo na Apolar. Eu acho que os dois têm uma história muito bonita com a marca. E esse projeto chamado Apolar Academy, ele é inovador, ele de fato é pioneiro, né? E eu gostaria de começar o nosso programa perguntando como que surgiu o Apolar Academy. Você mencionava que a Apolar é pioneira, e a Apolar é pioneira em várias coisas no mercado imobiliário. E na área de treinamento, nós começamos já na década de 90. Lá em 90, juntamente com o seu Sebastião dos Santos, que nos deixou há pouco tempo, ele... Nos deixou da rede. Da rede. Nos deixou, 85 anos, resolveu parar, né? Mas nós criamos aquilo que chamamos de treinamento constante. Consistia em reuniões semanais nos setores, onde nós discutíamos os problemas, as dificuldades, os desafios de cada um dos setores, tanto na área de vendas quanto na área de locação. Um pouco mais à frente, implantamos a integração de novos colaboradores. E isso vem se repetindo todos os meses, 20, 30, às vezes 40 novas pessoas que agregam a Apolar e participam desse processo para conhecer a Apolar antes de efetivamente começarem a trabalhar. Após isso, treinamentos avulsos, né? Distanciados um do outro, até que surgiu a ideia do Apolar Academy, há cerca de mais ou menos 4 anos, e a Vitória tem acompanhado isso muito de perto. Na verdade, em 2021, nós sentimos a necessidade de realmente estruturar os treinamentos que a gente já vinha dando há muito tempo na Apolar e criar uma linha do tempo, né? Para que o corretor entre e faça a integração, como o seu Derli comentou. Até hoje nós temos a integração, a gente faz aperfeiçoamento constante dela, então a gente muda os temas que são passados para os novos corretores. E a gente tinha esses treinamentos avulsos que não tinham muita ligação um com o outro, e aí em 2021 surgiu a necessidade da gente estruturar isso, e aí a gente deu início ao projeto da Apolar Academy. Posso comentar já um pouquinho sobre a Apolar Academy? Claro, fica à vontade. Então, nesse momento, a gente definiu 4 disciplinas, né? Então, a gente pegou esses 4 módulos que a gente julgou como importantes, né, para o corretor ter um pouquinho mais de conhecimento, se aprofundar um pouco mais. E aí, semestralmente, a gente ia organizando isso com uma aula em cada uma das disciplinas, para a gente fechar no final de 2 anos. A gente fez ele organizado em formato de módulos, cada módulo com 4 aulas, uma de cada disciplina. E aí, no final, a gente fechou 4 semestres, fechando 2 anos de curso, e depois a gente fez a entrega dos bottoms, né? Então, esse foi o primeiro módulo do Apolar Academy. E aí, a gente foi dando sequência no treinamento desse formato, e agora, em 2025, a gente deu um passo muito importante, que foi a parceria com o Centro Universitário Multiversa, que pôde trazer pra gente um pouco mais essa expertise no mercado acadêmico. Uhum. Então, nós fazíamos esses treinamentos, mas era algo muito mais caseiro. A gente ia atrás dos palestrantes, a gente escolhia quais eram os temas que a gente ia tratar, e aí agora a gente conseguiu fazer essa parceria com a Multiversa justamente para a gente ter essa estruturação mais acadêmica. Uhum. E aí a gente tem também a certificação do MEC, e aí a gente entra mais uma vez como pioneiros no mercado, trazendo uma imobiliária, uma rede de imobiliárias que fez o desenvolvimento, né, de um curso de MBA e de graduação aprovado pelo MEC. O senhor quer falar alguma coisa? Na realidade, tudo isso tem a ver com aquilo que é
a missão, visão e valores da Apolar. A cultura da empresa, né? A cultura da empresa. Na nossa descrição de princípios e valores, nós temos como um dos itens principais o desenvolvimento pessoal. Porque efetivamente temos a convicção de que só dessa forma, com o constante aperfeiçoamento, é que nós faremos a diferença no mercado e estaremos na frente como estamos até hoje. Isso com certeza, né? A gente estuda, assim, não somente o case da Polar, mas case de grandes empresas do mercado brasileiro, e a gente vê que esse trabalho da cultura, quando a gente fala da cultura da empresa, é de fato a missão, visão e valores que acompanha desde o fundador, né? E a gente sabe que a Polar trabalha muito isso afinco, né? A gente vem com esse projeto desde os anos 90, onde a profissão da corretagem imobiliária, ela ainda era muito mal vista no mercado, né? O próprio Jean-Michel já veio aqui, o seu Daniel já veio aqui, e eles falam muito sobre isso, que antigamente a profissão da corretagem imobiliária, ela era vista como picareta, era difícil aquelas imobiliárias conseguiam se consolidar de fato, e a Polar nadou de fato contra a maré, mostrou que a gente é muito além de um intermediário, né, que faz aquele intermeio de comprador e vendedor. A gente trabalha de uma maneira séria, correta, e essa busca constante pelo aprimoramento é essencial, porque o mercado é muito volátil, né, ele muda o tempo todo. E eu sei que quando surgiu a ideia do Polar Academy, veio em cima de 4 módulos, né, que foram em diferentes semestres, né, que a gente foi trabalhando, que era bronze, prata, ouro e platino, né, e foi um projeto que foi muito bem aceito pela rede, né? Ele era de forma remota e hoje a gente já está trabalhando uma outra roupagem, porque a gente sabe que dentro do mercado imobiliário, ele é visto como uma oportunidade. Ele deixou de ser aquele mercado que a pessoa não deu certo como advogado, não deu certo como professor de educação física, apostou no mercado imobiliário como uma nova alternativa. E hoje já não, ele é uma opção de escolha de carreira mesmo, né? E entrar com uma modalidade de graduação e MBA dentro desse segmento é muito inovador, né? Como que vocês veem isso dentro da rede? Porque a gente sabe que existem históricos de pessoas que tiveram oportunidade de ter graduação, deixaram suas carreiras e fizeram sucesso no mercado imobiliário, mas também tem espaço para aquelas pessoas que nunca tiveram esse acesso. A gente sabe que no Brasil a graduação e principalmente o MBA não é para todo mundo. Nesse aspecto, também voltando um pouquinho ao passado, né? E aquilo que o Michel e o Daniel costumam dizer, nessa década de 90, corretor não era nada. Eu lembrava esses dias que tínhamos corretores com primário, alguns, né, hoje ensino básico, né? Nem o ensino básico completo. E eram vencedores, eram vendedores. Mas o processo imobiliário vai mudando, né? A qualidade das construtoras não são mais casas de madeira que se vendem, né? Sim. Tem empreendimentos monstruosos e de alto luxo. Então é preciso que os corretores evoluíssem também com isso. Sim, acompanhem o crescimento, acompanhem esse crescimento. Então, no mercado passou a existir, e com a interferência do Cresce, a necessidade de que as pessoas fizessem o seu credenciamento junto ao Cresce. Sim, a mudança, quando teve esse órgão regulador da profissão, fez toda a diferença no mercado, né? E aí as pessoas estudavam em casa, iam lá, faziam uma provinha e recebiam o certificado do Cresce. Na evolução, isso ganhou um novo patamar. Surgiram cursos preparatórios, porque a prova do Cresce começou a ficar um pouco mais difícil também. E aí surgiu o curso TTI, Tecnólogo em Transações Imobiliárias, que é um curso em 10 meses, mais ou menos. A pessoa faz várias matérias, recebe uma certificação e com esse certificado ele se credencia junto ao Cresce. E mesmo assim, o aprendizado vem no dia a dia, né? E essa é a realidade atual. Né? Então, hoje, nós não temos mais corretores que não têm pelo menos o 2º grau. Mas isso também já está ficando pesado. E eu creio realmente que dentro de pouco tempo não será possível termos um corretor que não tenha um curso de graduação específica do mercado imobiliário.
E na medida em que nós temos corretores com formação em gestão do mercado imobiliário, nós temos também corretores e funcionários, gestores, inclusive, que já têm uma formação acadêmica e que não foi no mercado imobiliário. Então, por isso, a necessidade do MBA. Essa questão do aprimoramento, né, do MBA, ela é uma prática muito comum. Eu mesma, eu sou designer gráfico e designer de produto por formação de graduação e me especializei em marketing através da MBA. Isso é muito comum. E se você, corretor, tem uma carreira como advogado, tem uma carreira como administrador, ou seja lá qual foi a sua graduação, você pode fazer uma especialização no MBA de gestão imobiliária. É muito importante, porque a gente fala assim que um advogado, ele não aprende a matéria em 10 meses. Né? Existe um porquê daquela grade curricular de uma graduação e de um MBA, que é esse aperfeiçoamento para a pessoa poder ir para o mercado, trabalhar, ganhar oportunidades. E hoje em dia a gente vê que grandes incorporadoras, até mesmo os clientes, eles estão ficando cada vez mais exigentes. Eles vêm com cada vez mais perguntas sobre os empreendimentos, sobre aquele imóvel que ele vem a comprar. E o corretor, ele deixou de ser um intermediário. A gente falou já sobre isso, né? Hoje, ele é, de fato, o vendedor e ele está lidando com um montante de investimento muito alto. Né? Imóvel é patrimônio, então ele precisa se especializar e vem essa necessidade. Eu acho incrível, eu acompanhei a Vitória desde o começo, assim, não acompanhei ela na questão da formação dos módulos, mas eu via ela trabalhando junto da Caprice em relação a isso, junto do G-Michel e do Daniel, porque realmente era algo que faltava no mercado. E quando veio essa questão de se filiar junto de uma universidade, de fato, trazer o selo do MEC, foi impressionante. Foi um passo, assim, que eu fiquei impressionada como marketing da empresa. Falei, gente, agora veio uma mudança de chave gigantesca, né? Já existem alguns cursos de graduação em gestão imobiliária, como o da Universidade Federal do Paraná. Né? Mas nenhum é feito por imobiliaristas, né? Exatamente. Esse é o grande diferencial. Isso não é feito dentro de uma imobiliária, com as necessidades da imobiliária, com aquilo efetivamente que acontece no dia a dia. Sim, porque a gente, acompanhando a nossa linha de frente, que são os nossos corretores, a gente sabe onde que tá as dores deles, né? A gente sabe que, por exemplo, eu que sou do departamento de marketing, para mim, às vezes, uma dúvida que ele tenha é bobo, porque eu estudei isso. Mas ele não. Então, é preciso esse aprimoramento, né? Esse embasamento. E falando já nisso, a gente sabe que tem outras dúvidas, né? Como que vai funcionar a grade curricular do Apolar Academy? Porque muito além de marketing, acho que marketing é só uma vírgula nesse universo da corretagem imobiliária, né? Temos documentação, urbanismo. Como que vai funcionar a grade curricular do Apolar Academy? Posso começar? Então, como você comentou, Mai, no início, o Apolar Academy ele foi um projeto que eu toquei junto com a Caprice. E aí, no começo, a gente montou uma grade curricular. Mas, como você comentou também, um dos grandes diferenciais que a gente tem é justamente saber qual é a necessidade da ponta. Então, no início, a gente desenvolveu isso dentro da franqueadora, com os tópicos que a gente via que o pessoal tinha mais dúvida, que eram necessidades dos corretores. Quando a gente deu esse passo de transformar o Apolar Academy em um curso de graduação em MBA, a gente sentiu a necessidade de ter os franqueados mais próximos. Então, o primeiro grande ponto que a gente julgou como necessário foi a criação de um comitê de franqueados. Então, a gente chama, né, de comitê deliberativo acadêmico. Nós convidamos alguns franqueados, então a gente tinha 2 representantes da sucursal 0 de vendas. Que é o Ricardo e a Márcia, né? O Ricardo e a Márcia, um representante da sucursal 1 e 2 e o Henrique de locação. Então, a partir dessas conversas, nós fizemos diversas reuniões e a partir de tudo que a gente foi conversando, a gente chegou em um denominador comum do que seria bom para eles como franqueados, de quais eram as necessidades que eles viam, né, nos corretores. E aí foi o ponto inicial, o pontapé inicial para a gente desenvolver essas grades.
E aí depois o seu Derli entrou como coordenador e ajudou a gente a fechar isso, a deixar isso uma forma mais didática, para não ter conteúdo repetitivo. Às vezes uma coisa deu para juntar com outra, né, para ficar um tema só. E foi assim que a gente começou a fazer a estruturação da grade. Então hoje, né, o conteúdo deste nosso curso, tanto no MBA quanto no de graduação, tem foco muito específico naquilo que é usado no dia a dia. Por exemplo, né, um dos módulos é sobre direito. Direito imobiliário, direito comercial, direito do consumidor, porque é com o que o corretor se depara, né, os aspectos legais da coisa. Um segundo aspecto é com relação à própria condição da cidade. Nem todas as cidades, mas uma cidade como Curitiba, tem um plano diretor de sua expansão. Tem toda uma legislação que estabelece o que pode e o que não pode ser construído em determinadas áreas. E o corretor tem que conhecer isso. Então, essa gestão territorial, essa gestão de ocupação, também está inserido no nosso processo. Pesquisa e análise de mercado. O que construir num determinado local? Qual é o tipo de valor do metro quadrado? Né? Como fazer essa projeção? Como fazer essa projeção? Como fazer a análise, inclusive, do próprio custo do empreendimento, da avaliação e desenvolvimento desse empreendimento. Isso está ali dentro também, né? A avaliação dos ativos, do mercado. E, agregando a isso, né? Você mencionava que hoje o corretor é um vendedor, efetivamente. Nós temos que estar preocupados com o aspecto de marketing. E aí, como vai ser feito essas técnicas de venda e de neurovendas, inclusive, CRM, marketing especificamente e até a inteligência artificial hoje. E tem a questão das finanças, né? A gente recebeu nesse bloco de programas a presença de um financista, porque são aspectos que são no dia a dia do corretor e ele precisa estar preparado. É isso que faz o diferencial da Polar. Né? Quando a gente fala de curso aqui, curso ali, treinamento, a gente não faz isso à toa, né? Não é para ser conteúdo de Instagram, muito pelo contrário, né? A gente precisa avisar a linha de frente, como que a linha de frente está atendendo, porque quando a gente... Como eu disse, eu sou do marketing, essa é a minha raiz, e a gente vê cada vez mais o P de produto se tornando C de consumo. As pessoas, elas querem aquele atendimento diferenciado, elas buscam por praticidade. Por isso que quando deu essa mudança de chave no comportamento do usuário, a profissão da corretagem imobiliária, ela se tornou tão notória no mercado. A gente vê grandes empresários que tinham carreiras consolidadas, largando carreiras para vir para o mercado imobiliário, não só pelo ganho, mas sim entendendo já o futuro. Né? Eu estava comentando, inclusive, hoje nos bastidores, que tem profissões que a gente denomina como essenciais hoje em dia, que daqui a 5 anos elas já vão se tornar obsoletas. E a corretagem imobiliária, ela veio muito nessa... nadando, de fato, contra a maré, nessa contramão do mercado, que a gente falava muito de chegada de novas tecnologias, inteligência artificial, como que vai ser o mercado imobiliário, e a gente viu que o usuário começou a se tornar carente. E como que o corretor vai estar preparado para essa carência? Né? A gente sabe que, tendo acesso à informação, tendo acesso a N fatores do imóvel, o cliente vem cada vez mais preparado. Por isso que eu acho tão incrível esse projeto e, de novo, gente, é um curso que está sendo feito por imobiliaristas, entendendo a necessidade da rede de fato, né? E uma pergunta que eu tenho, porque a Polar, ela é uma rede que não está localizada somente em Curitiba, né? Tem o fato de que Curitiba é uma cidade enorme, né? E a gente tem a metropolitana, a gente tem interior do Paraná, litoral do Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Como que essas demais regiões vão poder acessar o curso? E agora não é só São Paulo, né? Já estamos no Paraguai também. Sim. Né? Já temos a Polar no Paraguai. Nossos hermanos. Né? E como isso vai funcionar? Tanto no MBA quanto no de graduação, nós estaremos trabalhando com um processo híbrido. Né? Teremos aulas presenciais e aulas online.
Transmissão ao vivo. Transmissão ao vivo, ao mesmo tempo. Eu tive a oportunidade há 3 semanas atrás, e conhecer a Multiversa, né? Em Aracati, no Ceará. Que delícia! Mas só deu para chegar perto da água. Era muito trabalho. E é impressionante o trabalho que eles fazem. A diferença que existe entre o currículo normal de uma faculdade, e eu tive a oportunidade de conversar com professores que atuaram no processo anterior, chamado de ensino curricular normal, e aquilo que é chamado hoje de formação evolutiva, onde o aluno tem que fazer, ele tem que participar. Se pensarmos num curso de direito, por exemplo, o que os professores vão fazer, né? É teórico, citam um monte de livros, um monte de leis, estuda e daí faz a prova, né? No nosso caso, não. A intenção do nosso programa é que ele seja participativo e que cada módulo termine com um projeto, em que eles têm que trabalhar e fazer isso acontecer na prática. Porque é aquilo que a gente falou, né? A corretagem imobiliária não é exclusiva. Tem muitas outras profissões, a minha, por exemplo, que a gente aprende na prática, né? A questão do conteúdo teórico, ele foi-se esse tempo, né? E quando a gente fala de ensino híbrido ou ensino remoto, as pessoas não podem mais ter medo de confiar em cursos assim. Hoje é uma realidade de outras universidades, né? A gente tem grandes universidades aqui no Paraná que apostam nesse modelo e que apostam no modelo tecnólogo, que são de 2 anos. Porque ele já foi entendido essa nova roupagem no mercado acadêmico de facilitar a vida, entender que as pessoas têm uma ocupação além do estudo e buscar essa praticidade é muito importante. Eu sei que vocês, na hora de montar essa grade, pensaram também na rotina do corretor, né? Porque, como a gente bem sabe, né? Corretor não tem horário. Então, como que vocês pensaram nesse modelo de ensino mesmo, assim, na hora de criar a grade, pensar também no tempo de duração de aula, no dia que vai ocorrer, porque foi pensado na rotina do corretor. Na verdade, o curso de graduação, já explicando aqui um pouquinho, o curso de graduação ele vai acontecer 2 vezes na semana, de forma presencial, para quem está localizado em Curitiba, né, para o pessoal da sucursal 0. E o curso de MBA, ele acontece na segunda-feira, também presencial para quem é aqui de Curitiba, e daí ele é transmitido para o pessoal de fora, né? Tanto da região metropolitana, quanto da sucursal 1 e 2. A gente tinha a opção de fazer essas horas, né, em todos os dias da semana ou em um dia da semana. Então, a gente propôs fazer isso no caso da graduação, a gente tinha uma carga horária um pouco maior. Então, a gente segmentou em 2 dias. E o MBA, a gente preferiu deixar tudo só em um dia, porque a gente julgou que seria mais fácil para rotina do corretor. Mas a gente também não tem como eliminar essa carga horária presencial, principalmente para o pessoal da sucursal 0. E a gente entende que é muito importante a presença do pessoal da sucursal 0, justamente porque, como o senhor Deli comentou, a gente vai apresentar uma metodologia um pouquinho diferente. Então, a presença, juntamente com o professor, ela é fundamental. E um outro ponto importante também a ser mencionado é que, apesar das transmissões, o professor ele sempre vai estar ao vivo. Então, a gente sempre vai ter uma aula com o professor sendo transmitida para o pessoal de fora, para a gente ter também a possibilidade de ter mais pessoas conosco. Até porque isso é uma graduação de fato, né? Tem presença, para você poder ganhar o certificado do MEC lá no final do curso, você precisa se comprometer igual uma graduação, né? Exato. Eu acho que isso é bem importante a gente enfatizar, não é um cursinho teórico que a gente está aplicando, é uma graduação, é um MBA. E quando a gente envolve órgãos regulamentadores, né? Então, a gente tem a regulamentação do MEC. Então, a gente tem que seguir alguns critérios. A nossa ideia é trazer um diferencial para o corretor. Então, como o seu Derli mencionou, a gente já tem o TTI. O corretor, teoricamente, ele já tirou o Cresce. O que a gente está trazendo é um diferencial. É uma coisa para ele se destacar dos demais corretores no mercado imobiliário. Então, apesar do corretor ter um dia a dia corrido, a gente
sabe? Todo mundo tem. Todos nós sabemos que é necessário que ele tire um tempo para ele ter esse diferencial, né? Para ele estudar, para ele buscar se especializar no mercado imobiliário. Então, acredito que esse tempo que ele vai tirar ali vai trazer muitos frutos depois, né? Sim. Então, ficou estabelecido assim, a gente tem 1 dia presencial no MBA, 2 dias na graduação, e aí depois existem algumas outras atividades que são no modelo online, né? E aí ele fica mais flexível para fazer. Nesse processo, que temos que respeitar o MEC, porque senão, né, se a grade não for aprovada, não tiver tudo certinho, não vai sair diploma, não vai ter a validade na sociedade. Nós tivemos a grande preocupação em relação aos professores. Porque não interessa trazer o melhor advogado de Curitiba para vir falar de direito. Né? Ele tem que ser acadêmico, né? Ele tem que ser acadêmico, mas para nós ele tem que ser da área imobiliária. A exigência do MEC é que nesses cursos, pelo menos 30% do corpo docente seja de mestres e doutorando. Então, tem que contrabalançar com isso, né? Buscar pessoas que são do mercado, que têm doutorado, que são mestres, para que eles possam trazer esse conhecimento e validar junto ao MEC, né? Ter validade junto ao MEC. Essa é a preocupação. E uma segunda preocupação é que neste momento, 2025 e 2026, para o pessoal de graduação, nós estamos trabalhando com o nosso corpo interno, os nossos corretores, os nossos gestores, o nosso pessoal interno. Mas muitos, certamente, vamos abrir para o mercado. E em abrindo para o mercado, nós vamos trazer tanto corretores também do mercado que vêm fazer isso, como pessoas que não são corretores e desejam entrar nesse aspecto. Então tem que ter uma formação sólida para que lá na frente essas pessoas saiam em condições de efetivamente exercer a profissão. E é sempre bom a gente citar 2 pontos aqui, né? Que o curso, tanto de graduação quanto de MBA, eles não dão o Cresce, certo? É uma questão à parte. Você tem que fazer o TTI e fazer a graduação ali para se aprimorar, correto? Hoje, essa é a realidade. Mas a grade, como está sendo constituída do pessoal de graduação para o curso de graduação, pretendemos que ao final de 2 anos, com o diploma de graduação, ele não precisa nem fazer o TTI e ele tem inscrição no Cresce. Isso é muito importante, né? Porque daí a gente vê, de fato, o projeto tomando mais um corpo, dando mais um passo. Porque isso é o progresso, né? Eu acho sempre válido a gente trazer aqui para a mesa, principalmente quando o assunto é aprimoramento, que eu não tenho tempo, eu tenho uma rotina corrida. A Vitória mesmo é um exemplo, ela trabalha durante 8 horas e vai para a faculdade. Muitas pessoas fazem isso, essa foi a minha realidade durante 3 anos ali de curso, né? Que eu saí do estágio, já fui efetivado, fiquei 3 anos na empresa, entrava às 8, saía às 18, corria para a faculdade. E se a gente quer, de fato, ter aquele passo, parece chavão falar isso, né? Se você quer crescer na vida, estude. Mas é uma verdade. Na vida você pode perder tudo, menos o que está na sua cabeça, o seu conhecimento. E quanto melhor a gente quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca esse enriquecimento, mais a gente cresce. Não é chavão, isso é uma realidade mesmo, né? Você mencionava a situação de profissões que, inclusive, já deixaram até de existir, né? Se nós formos pegar das mais simples, onde nós temos hoje ascensorista de elevador em prédio. Não existe mais. Eu achava o máximo, quando era criança, acabou, era meu sonho, né? Ir lá no Shopping Itália, apertar aquele botão. Isso acabou, né? Mas nós temos convicção de que não vai acontecer com o corretor de imóveis. Mas não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns anos. Quando na nossa relação de princípios e valores, nós temos a preocupação com o desenvolvimento pessoal, eu costumo dizer que tem um segundo nome para isso. É estar preocupado com a empregabilidade. Sim. Você estar capacitado para, em eventual mudança do mercado, você ter condição de continuar vivendo e trabalhando. Mas nós temos certeza que o corretor
lá na frente ainda vai ser necessário. Né, e eu acho, inclusive, seu Derli, que esse passo não, como a gente mencionou no começo, a Polar ela foi pioneira, mas ele é um processo que inclusive demorou no mercado, né? A profissão da corretagem imobiliária, ela existe há anos. Ela demorou para ser regulamentada, ter um órgão representante que é o CRESSE e o COFES ali representando e protegendo a profissão, regulamentando a profissão, e já era na hora mesmo de se tornar uma graduação, porque a gente vê, principalmente agora com Instagram, Facebook, TikTok, quantos corretores existem. Agora a gente consegue ter muito mais dimensão do que é o mercado, né? Eu falo muito isso porque eu tô na rede há 9 anos. E eu lembro quando eu entrei na Polar, eu achava que a Polar era a única ali. Eu via um monte de corretor, eu achava, nossa, a gente domina, né? Só tem corretor da Polar no mercado. E daí a gente, tendo esse acesso a essas tecnologias, a gente vai vendo que não. Existem muitos corretores. Então, o crescimento da profissão é aquela coisa da oferta e da demanda. Então, demorou-se muito para criar, de fato, uma especialização que é certificada por uma instituição de ensino, que é o MEC, para ela existir, né? Então, a gente já vê que o futuro está caminhando os corretores de imóveis, em prol do mercado imobiliário, né? Como o senhor mesmo citou, a Universidade Federal do Paraná já tem um curso de especialização no mercado imobiliário, porque essa profissão, de fato, ela veio acompanhando e ganhando notoriedade com a vida rotineira aqui dos brasileiros, né? Como eu disse para você, eu estudo muito o comportamento do usuário. E a gente vê que as pessoas estão ficando cada vez mais dependentes de atendimento humano. E o atendimento humanizado é aquele atendimento que é um atendimento primoroso, diferenciado e que sacia, de fato, as necessidades do comprador, ou seja lá o locatário, independente de quem for, aquela ponta que está me atendendo, eu necessito que ela entenda tudo, porque eu não entendo. O cliente, hoje em dia, ele não é mais obrigado a saber o que é uma matrícula, a saber se o imóvel está averbado, a saber que tem um potencial construtivo naquela região. Ele não é mais obrigado. Quem é obrigado hoje a saber essas informações, angariar aquele imóvel e divulgar aquele imóvel com um preciosismo, é o corretor. E a gente fala muito de gestão exclusiva dentro da Polar. A Polar só trabalha com gestão exclusiva de imóveis. O que o cliente que está deixando o imóvel para vender com a gente busca? O melhor do mercado. E segurança. Exato. E daí ele traz isso para a gente, já sabendo que o corretor que está atendendo ele é certificado, ele estudou, ele se aprimorou, ele está buscando cada vez mais melhorar na profissão. E isso traz todo o respaldo que, igual o senhor falou, que é a segurança. Com certeza. E falando um pouquinho, a gente falou, quando a gente fala sempre de cursos universitários, a gente sempre acaba caindo nessa questão da graduação. Mas a MBA, ela é um processo, como a gente citou anteriormente, que de fato profissionaliza aqueles graduandos, né, que fizeram algum outro curso, que começaram em alguma outra carreira e desistiram. E a gente tem essa questão de graduou-se, fez uma MBA. A gente sempre busca um complemento pós-graduação. E vamos falar um pouquinho sobre os diferenciais do MBA em gestão imobiliária. O que vocês estão propondo para esse curso? Qual que é o público que mais tem buscado essa modalidade dentro da rede? Até porque é um curso novo, né? Exclusivo para profissionais atuantes na Polar. A gente está tendo alguns franqueados optaram por fazer o MBA. Temos muitos corretores, e a gente teve até o pessoal da própria franqueadora que, buscando entender um pouco mais sobre o mercado, também se matriculou para fazer o MBA. Em relação a cursos, nós temos advogados, temos administradores, pessoas que fizeram engenharia, vários cursos, né, anteriores de graduação, que estão fazendo agora o MBA como especialização. O que a gente busca, eu acredito que nos 2 cursos, é justamente trazer profundidade, né? Então, a nossa prioridade é que quem não tenha um curso de graduação faça a graduação em gestão do mercado imobiliário. É sempre começar pelo começo. Começar pelo começo, exatamente. E porque no MBA a gente vai ter um conteúdo um pouco mais aprofundado. Uhum. Então, muitas coisas que serão abordadas na graduação serão aprofundadas no MBA. O cenário ideal seria que todos conseguissem fazer os 2, né? Uhum. Porque daí a gente teria um profissional
bem completo do início ao fim. Uhum. O senhor Deli quer falar alguma coisa? Mas isso não vai acontecer, na realidade, né? Quantos desses advogados, engenheiros, pessoal de locação, inclusive gestores do processo de locação, já estão formados. Não vão se submeter a fazer uma nova graduação. Ou aí não, o MBA porque vem completar eu vejo isso. muitos amigos meus que estão fazendo uma nova graduação, mesmo já sendo graduados e trabalhando na área. Eu acho que o que as pessoas precisam entender é que o ensino constante é fundamental. A gente sempre partir desse princípio. Eu, por exemplo, se fosse querer atuar no mercado imobiliário, eu começaria pela graduação, para entender bem a base e depois buscar o aprimoramento. E isso eu acho muito bacana que está acontecendo, esse movimento que está acontecendo dentro da Polar, de diretores, gestores de unidades, se colocarem à mercê desse curso, né? Pegar e buscar esse aprimoramento, porque a gente olha um franqueado, ele já conhece tudo do mercado. Mas só que não é assim que funciona, a vida não é assim. E muitos dos nossos corretores, muitas pessoas da nossa rede, não teriam acesso a conversar, tirar dúvidas diretas com um advogado, tirar dúvidas diretas com o administrador, ou qualquer especialista que vai estar dando tanto a graduação quanto o MBA, né? Então, eu acho muito importante que a gente consiga fazer essa mudança de chave. Eu acho esse programa fundamental, né? A gente ter ele dentro da grade do nosso podcast para poder explicar para toda a rede Apolar o quão importante é a graduação e o MBA, que às vezes a gente acha que conhece tudo, a gente tem esse autopreciosismo, né? Tipo, eu conheço tudo, eu domino o mercado, tô trabalhando há 10 anos. Conhece mesmo? Se eu jogar um tema na sua mão, você consegue destrinchar? Às vezes consegue, mas você consegue dar aquela segurança, porque falar com dúvida, não passa. Tem diferença. Então, a gente se buscar essa especialização é muito importante, né? Até porque é um curso novo, não existe no mercado. Então, eu recomendo muito começar pelo começo. Nesse aspecto, as pessoas que estão optando pelo MBA, na maioria delas são pessoas que estão no mercado há muito tempo. Que já tem a experiência, né? Mesmo não tendo uma formação, uma graduação, você vai pegar franqueados que estão aí há 10 anos como franqueados. Imagine quantos problemas, quantas situações ele teve que conviver, né? Apanhou em algumas, muito provavelmente. Mas ele aprendeu, então aprendeu apanhando. Os novos, a gente pretende que não aconteça isso, Sim. né? Eles já... Porque a prática vai estar no curso. Exatamente, né? Exatamente. E aí, esses optaram pelo MBA. E é válido, porque eles trazem uma bagagem interessante e que talvez não justifique, né? E que possa até colaborar com o crescimento do curso, né? Perfeitamente. E é por isso que eu citei isso, que eu acho muito bacana esse processo, que a gente está vendo gestores de unidades, a gente está vendo diretores vindo para estudar mesmo, para você ver que estudo não tem idade, estudo não tem cargo, as pessoas precisam sim buscar esse aprimoramento e a gente vai ficar batendo nessa tecla porque é a realidade. Eu, na minha profissão, se eu não fico acompanhando todas as métricas que estão mudando no mercado, eu sou engolida, né? Todo dia entra gente nova para trabalhar na minha área, assim como todo dia entra gente nova para trabalhar na corretagem imobiliária. E você precisa estar pronto para bater de frente com eles, né? A gente vê jovens, assim, já apostando direto no mercado imobiliário. Eu acompanho muito isso através da integração. Acredito que vocês também consigam ter essa percepção de pessoas cada vez mais novas integrando a rede Apolar, já apostando direto no mercado imobiliário como até o primeiro emprego. E qual que é o embasamento que eles têm? Eles vão aprender direto na loja. Só que até ele conseguir pegar aquele jeito de atendimento, vai um tempo, né? Aquela maturação da carreira, ele vai apanhar muito até conseguir pegar a prática. Vai vendendo um imóvel ou outro, porque isso é consequência, né? E graças a Deus a rede Apolar, ela tem um movimento muito alto, nosso VGV, nosso VGE tá aí para comprovar isso, mas precisa disso. Você pode aprender tanto
numa graduação e numa MBA, né? Você pode economizar seu tempo, deixar de perder clientes. Isso, né? Principalmente. Porque a gente, é muito comum, um atendimento, a gente já falou isso em vários programas, no programa de marketing a gente fala muito isso. Às vezes você dá um oi errado para o teu cliente, já era, tchau lead, ele vai embora. Então você começar a trabalhar melhor os seus leads, entender melhor, faz parte do negócio, né? Como qualquer outra carreira. Minimizar os erros. Exato. Né? A gente tem que começar, eu acho que isso é do próprio mercado imobiliário, a enxergar que agora existe de fato uma graduação e agora existe de fato uma MBA que é certificado pelo MEC e que está aí como qualquer outra profissão, não é mais um quebra-galho, o mercado imobiliário não é um quebra-galho, ele é uma carreira. Né? E como qualquer outra carreira, a gente precisa estudar. Nessa semana, na segunda-feira, nós tivemos a nossa aula magna. Né, que foi com o João Teodoro, né? Com o professor João Teodoro da Silva, que é presidente do COFES, que é o Conselho Federal do Cresce. Alguém que está no mercado desde 72, se eu não estou enganado. Esse tem experiência. E que vem nos trazer. E além disso, né, o João Teodoro é alguém interessante porque ele é professor, ele é matemático, ele é advogado, ele fez o Cresce, ele é alguém altamente preparado e graças a isso chegou aonde ele está. Mas ele dizia das dificuldades que ainda existem com a própria regulamentação da profissão. Então, os impasses que o Cresce e o COFES têm enfrentado, quando surgem movimentos que tentam descaracterizar, desvalorizar e até a ideia de que não seja mais necessário se filiar a um conselho para ser corretor. Ele conta das dificuldades que isso tem representado. E aí digo eu, quanto ele poderá ser ajudado, auxiliado, quando ele tiver uma gama de corretores muito mais bem preparados, muito mais consolidados, para fortalecer e fazer com que essa classe efetivamente seja uma classe reconhecida e valorizada. E é uma das profissões que mais cresce no país, né? Eu acho que esse dado é bem importante, que a rede tenha ciência que o mercado imobiliário, a corretagem imobiliária é uma das profissões que mais crescem no país. Eu acho que fica atrás de direito e administração. Porque as pessoas têm visto, de fato, um crescimento e um futuro no mercado. Né? E a gente ter um órgão como o COFES, como o Cresce e agora como a Polar Academy, trazendo essa credibilidade para a profissão, é fundamental para que o cliente também enxergue a profissão de uma maneira diferente. A gente viu uma mudança muito grande nos últimos anos, né? Muito além do que a gente fala muito sempre da pandemia. Que a pandemia ela foi uma mudança de chave no mercado. Né? As pessoas passaram a ter necessidade de atendimentos humanizados. Mas essa necessidade vem de muito antes. Se alguém chegar para mim e falar assim, o que é uma guia amarela? Me desculpa, eu não sei. Se o corretor chegar assim, Maíra, cadê a tua guia amarela? Eu não sei, sabe? Me pedir a matrícula, eu sei que está guardado em algum lugar, mas, sabe? Então, as pessoas têm essa dúvida. Eu não quero procurar no Google, eu não tenho tempo para procurar no Google. E eu tenho dúvidas. E quem que vai tirar essas dúvidas, né? E você mencionava, Maíra, o crescimento da quantidade de corretores, inclusive, né? Você mencionou no Brasil inteiro. Talvez não seja no Brasil inteiro. Mas esse numa dado cidade, saiu da revista Exame. Eu digo que talvez não seja no Brasil inteiro como um todo, né? Mas, na hora que você pega uma cidade como Curitiba, por exemplo, Curitiba está hoje com 1.700.000 habitantes. É a cidade com o maior número de habitantes do sul do Brasil. E vale lembrar que Curitiba, ela tem o maior número de habitantes do sul do Brasil, porém ela não é a maior capital territorial. Exatamente. Né? E o que significa isso? Verticalização. Para poder colocar esses 1.700.000 pessoas morando em algum lugar. É uma necessidade. E se nós juntarmos a região metropolitana de Curitiba, nós vamos para quase 3 milhões de pessoas. Olha a quantidade, a necessidade. E por isso,
propicia esse crescimento do número de corretores. Porque cada vez é maior a busca, a necessidade de termos imóveis para atender essa população toda. A gente citou no programa que foi com o Lucas sobre o mercado financeiro, um ponto que é muito importante, que eu acho válido a gente trazer após a sua fala, seu Derli, que com essas mudanças mundiais que estão acontecendo na política, o mundo ele tem uma necessidade, uma tendência de grandes indústrias saírem de grandes países e virem para países que têm um potencial de vida um pouco mais barato, né, para poder trazer essas grandes indústrias, e o Brasil ele fica um pouco nesse polo. Com a chegada de grandes indústrias, a gente sabe que o percentual habitacional nessa região aumenta. E vem muito estrangeiro para cá com conhecimento de mercado muito diferente. A gente sabe que tem muita especulação imobiliária, por exemplo, nos Estados Unidos. O pessoal que vem da Europa, eles estão acostumados a pagar 8 mil euros no apartamento kitnet. Então, é preciso que o corretor ele esteja preparado para atender esse público. O mundo está mudando, o mundo é volátil, a economia está mexendo muito e o mercado imobiliário ele vem sentindo muito isso. Curitiba cresceu, eu estava vendo um dado esses dias que Curitiba cresceu em 5 anos o que era previsto para crescer em 10. Essa aceleração que houve no mercado imobiliário aqui na região, e principalmente na região metropolitana, a gente vê esse reflexo desse crescimento habitacional nas franquias da metropolitana. Como que esse comportamento dessa migração, esse êxodo, principalmente, que acontece no país, tem influenciado nesse crescimento do mercado. E daí vem a pergunta, com esse aumento de profissionais no mercado imobiliário, sabendo já de todo esse comportamento econômico que vem influenciando positivamente, nós que já estamos aqui há mais tempo no mercado de Curitiba, né, mais especificamente, será que todos esses profissionais estão aptos para atender toda essa população? Porque número não é qualidade, né? Pode ter 1 milhão de corretores, um para cada morador de Curitiba, mas todos estão aptos? Né? Seguramente não, né? Por que tem um corretor que vende muito e um corretor que não vende nada? Porque muito provavelmente esse corretor que vende muito, ele estuda muito. É reflexo, né? Tudo na vida é reflexo. Consequência. Né? É exatamente isso. Se você quer se tornar CEO de uma empresa, você não vai fazer só a tua graduaçãozinha lá e ficar trabalhando. Você tem que estudar, você vai buscando aprimoramento. Currículo, hoje em dia, ele não é só um papel. Né? As pessoas não querem mais receber aquele CV ali no RH e falar, seja bem-vindo, se torne um corretor Apolar. Não, as pessoas querem experiência. Os nossos franqueados, eles buscam um diferencial naquele profissional que quer entrar na loja. Tá, você não tem experiência, mas o que você é bom? Qual que é o seu conhecimento? E às vezes a pessoa, tendo conhecimento em direito, para ela é muito mais fácil a disciplina de direito, né? Mas ela entende de marketing? Então vamos, sabe? Então é esse ponto que a graduação e que o MBA se tornam fundamentais. Sim. E ter essa presença, né? Por mais que, eu moro em Caiobá, não consigo ir, vou fazer híbrido, mas o professor está online, ao vivo. Então você consegue tirar dúvida ali, né? Aonde que você vai ter isso? É só na Polar Academy, né? E a Multiversa, a Universidade Multiversa, tem uma estrutura própria para isso. Eles vão estar disponibilizando a todos os alunos acesso a uma plataforma deles. Eles têm, eu conheci, uma biblioteca sensacional. E que vai estar disponível online para cada um desses alunos. Então, ele tem condição de efetivamente... Não é um cursinho. Não é passar por aqui e sair com o diploma lá na frente. Ele tem que sair preparado, pronto, para exercer a profissão. E certificado, né? E certificado. Essa é a verdade. Acho que esse é o ponto mais legal, assim, você poder... Imagina, você nunca teve o acesso a uma graduação, você estar trabalhando numa empresa que está te proporcionando isso. Isso é muito legal, né? Você poder ter acesso dentro da carreira que você escolheu, que você está atuando, ter acesso a um diploma do MEC. Concluindo o meu pensamento,
é muito bacana que a gente sinta que a Polar ela tá preocupada com o futuro, né? Sabendo da de todas empresa essas empresas. e dos colaboradores. É a sustentabilidade, né? Exatamente. E a gente volta para aquele ponto que nós falamos lá no começo. Como a Polar trabalha de uma forma linda a cultura, né? Porque aqui nessa mesa hoje, nessa conversa, a gente já falou de vários valores que tem intrínsecos na nossa marca, sem precisar citar eles. Exato. Né? E isso eu acho que a questão da busca desse conhecimento, desse aprimoramento é fundamental. E é muito bonito ver a Polar visando o futuro e pensando na sustentabilidade da rede. Porque eu vejo essa iniciativa da Polar Academy muito mais em pró dos corretores, dos franqueados e da rede como um todo do que para a própria marca. Porque a marca existe há 55 anos, para ela vai continuar, né? Mas pensa um corretor, a verticalização da profissão que ele vai ter, da carreira que ele vai ter, se aprimorando dessa forma. Sem dúvida. Com certeza é 90% focado no corretor. Essa é a grande verdade. E deixa eu perguntar para vocês, com o cenário atual, como que vocês veem? Quando eu falo cenário atual, não existia até então uma graduação e uma MBA feita por uma imobiliária, feita por um imobiliarista. E agora existe. Como que vocês veem isso numa perspectiva de futuro? Vocês acham que isso vai impactar somente a nossa rede ou vocês acham que isso sim vai movimentar o mercado de uma maneira diferente a partir de agora? Eu acho que é em degraus, né? O primeiro impacto é na nossa rede, é com o nosso pessoal. Mas, sem dúvida nenhuma, vai impactar o mercado como um todo. Com certeza. Como o senhor Deli comentou anteriormente, essa primeira turma ela vai ser formada 100% por pessoas da rede Polar. Mas a nossa ideia no futuro é abrir isso para o mercado. A Multiversa, eles já atuam, né, no mercado corporativo, então eles já fizeram outros cursos de graduação e MBA para outras empresas, e eles têm algumas empresas que optam pelo formato formar para contratar. Então é um curso que é aberto ao público geral, e algumas dessas pessoas que fazem o curso acabam ficando na empresa. Então, no futuro a gente pode adotar um esquema parecido com esse, de abrir ao mercado e daí a gente pegar algumas dessas pessoas que estão fazendo o curso para atuarem no mercado junto com a gente, com a marca. Esse é uma das formas que a gente pode impactar o mercado. E também eu acho que conhecimento, quando a gente fala de conhecimento, por mais que seja um conhecimento que nós estamos levando, de certa forma, né, para o mercado, a gente acaba impactando o mercado como um todo. Então, a nossa ideia é que essa seja a primeira turma de muitas. Então, considerando isso, no futuro, com certeza isso vai impactar não só o mercado dentro da Polar, como o mercado imobiliário como um todo. Como a Polar tem feito há muito tempo. Não é só essa iniciativa que impactou o mercado. Muita coisa acontece no mercado imobiliário em Curitiba que foi puxado pela Polar. Essa questão do crescimento e do impacto no mercado, eu acho bacana porque a gente fala muito sobre corretor de alta performance, né? O que aquele cara que tá com milhões de seguidores no Instagram, vendendo milhões por mês, o que ele fez? Não caiu no colo dele, não foi da noite pro dia, né? Não existia até então uma graduação, uma pós-graduação, mas o cara buscava estudo, ele buscava conhecimento de mercados externos para poder trabalhar ali, tinha que se virar com o material que ele tinha. Agora a Polar trazendo esses cursos, eu acho que fica muito mais, digamos assim, fácil alcançar essa famosa alta performance. Exato. Né? E dentro dessa linha de raciocínio, antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês falassem aqui para os nossos corretores que estão assistindo, para toda a rede Polar que está assistindo o nosso programa, quais benefícios e qual é o grande ganho dele fazendo esse curso, se matriculando nos cursos tanto de graduação quanto de MBA, e como que ele faz isso, né? Passar o contato aqui pra gente, porque isso facilita bastante o acesso da galera. Você já mencionou, né, que existem corretores que não tiveram MBA, não fizeram uma graduação e que têm alto desempenho.
E eles só conseguiram isso com algum sacrifício, com algum estudo, com alguma dedicação. O que a gente está fazendo é trazer essa possibilidade para toda a rede. Todos terem a mesma informação, todos terem essa capacitação para poder encontrar e alcançar o alto desempenho. Essa é a grande realidade, é isso que vai acontecer no mercado. Eu acho que uma informação que comprova tudo isso que a gente vem comentando até agora é que tivemos vários nomes que surgiram para a graduação e para o MBA, que são corretores de alta performance dentro da rede, que são corretores que se destacam na rede. E quando a gente levou essa possibilidade, alguns deles foram os primeiros a ter a iniciativa de fazer a matrícula. Então, isso prova que são justamente as pessoas Tudo é reflexo, né? que acabam se interessando mais. Eu acho que, como a gente falou também outras vezes aqui, conhecimento nunca é demais. E por mais que a gente sempre pense que a gente sabe, que a gente atua naquele mercado há 3, 4, 5 anos, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Como a Mai comentou, eu faço faculdade, então eu passei todo esse tempo no curso e por mais que eu já trabalhe há bastante tempo, muitas das coisas que eu aprendi foi relacionando o meu trabalho com o que eu estava aprendendo na faculdade. E o nosso curso de graduação e de MBA, ele vai trazer esse diferencial também, que é justamente o dia a dia do corretor de uma forma didática. Não é o contrário, levar só a didática, né? Então, a gente vai trazer questões do dia a dia, problemas reais para eles solucionarem. E eu acredito que isso vai ser muito, muito útil no dia a dia do corretor. Enriquecedor. Então, eu acredito que além de um diploma, porque um diploma acaba não sendo o maior diferencial, principalmente quando a gente fala de pessoas comerciais, né, de vendas. A experiência vale mais. A gente precisa da experiência. A nossa ideia é trazer as duas coisas em conjunto. Então, quando a gente une a experiência com a questão acadêmica, a gente tem uma pessoa que com certeza... A expectativa de resultado A gente tem uma pessoa que com certeza, com a dedicação que ela vai estar prestando ali naquilo, ela vai ter sucesso. E é o que a gente mais quer, né? Então, por que a gente foi atrás de tudo isso? Justamente porque a gente quer que os nossos corretores tenham sucesso. Essa é a nossa grande ideia, né? Desde o início. Esse é o objetivo final. É o objetivo final. Considerando todas as vezes que a gente falou de Academy, que a gente fez a integração, é isso que a gente quer para o nosso corretor e para toda a nossa rede. Então, acredito que esse é o maior dos diferenciais. E como que as pessoas podem se inscrever no curso? Ainda tem vagas na graduação, MBA? Você pode explicar um pouquinho para a gente? E como que as pessoas podem ter mais informações, tanto do curso de graduação quanto de MBA? Eu vou passar para você o telefone, né? Então, a gente pode colocar aqui embaixo o telefone e o e-mail. Nós podemos tirar todas as dúvidas, né, que o pessoal tenha. O seu Derli, como coordenador, tira um pouco mais das dúvidas em relação à grade e à didática. E o restante das informações podem entrar em contato com a gente, que a gente vai sanando todas as dúvidas. Perfeito. Vale lembrar que a busca constante por aprimoramento é o que nos torna profissionais de sucesso. O estudo tem um poder valioso em nossa carreira que vai muito além de um currículo. É a prática de estarmos sempre atualizados com o mercado e a Polar Academy nasceu para preencher uma lacuna muito importante. O corretor de imóvel é um profissional que presta um serviço importante e necessário para a sociedade. E estar preparado em um ramo tão diverso é o que torna a Polar uma marca diferenciada. Muito obrigada, seu Derli. Muito obrigada, Maria Vitória. Obrigado Fiquei pela muito feliz de ter vocês aqui. Eu que agradeço também. E parabéns pelo projeto. Contamos com vocês todos participando nesse projeto. Com certeza estaremos lá. Que seja o primeiro de muitos.